agradecer, Pai, porque hoje é sábado. Obrigado, Pai, porque Tu, desde o início, criaste um dia para que nós possamos estar contigo, Senhor. Senhor, neste momento venho pedir por todos aqueles que ainda se estão a dirigir para a Tua Santa Casa, Pai. Senhor, protege-os. E também, Pai, te venho pedir para que estejas com o Teu servo que vai passar a lição, Senhor. Que o possas inspirar, Pai, para que tudo aquilo que ela vai dizer, Senhor, seja de encontro àquilo que Tu queres. Paizinho, neste momento também me lembro dos doentes, Senhor. Todos eles que estão em agonia, Pai. Vem consolá-los neste Teu dia, Senhor, para que eles possam sentir que estás ao lado deles. São estes favores que peço e agradeço. Em nome de Santo Jesus. Amém. Muito bom dia a todos e um bom sábado. A introdução é rápida, são 2 frases para deixarmos a pessoa que tem a incumbência de passar a lição ou de moderar a lição esta manhã. E acho que todos nós esta semana podemos relembrar novamente que a salvação, que é o tema da lição desta semana, já foi dada, correto? E entender que esta salvação que Deus nos oferece é ela que nos liberta do pecado e das suas consequências. E vou terminar, antes de ler um texto, queria só que a origem da salvação, ela está no passado, no presente e no futuro. Foi isto que aprendemos esta semana. Passado porque fomos salvos, presente porque Deus nos está a salvar cada dia, e temos a salvação eterna que está no futuro. E gostava que abrissem comigo em Efésios, no capítulo 2, e vamos ler os versículos de 8 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. E já agora gostava uma voz audível que pudesse ler. Possamos refletir neste texto e vamos dar, neste caso, a primazia à... Peço desculpa. À nossa convidada especial que tem a incumbência de passar a lição. Relembramos que a todos os dinamizadores que possam, nas suas classes, temos aí os cartões já esta semana, eles estiveram a ser remodelados, que façam a chamada, que retirem estes primeiros momentos para as 2 atividades que temos cada sábado. Momentos de oração e momentos de agradecimento e de bênçãos. Muito obrigado e até já.
Bom dia a todos. O Tony veio ter comigo um bocadinho preocupado porque não me tinha apresentado. Eu acho que a maior parte das pessoas sabe quem eu sou. Para quem não sabe, meu nome é Catarina, eu venho da igreja já aqui vizinha, da igreja da Vintes, e quero dizer-vos que é um privilégio muito grande, é uma alegria estar convosco esta manhã, apesar de ter que vos confessar que preferia estar desse lado do que estar aqui à frente. Mesmo assim, é muito bom estar convosco. Tenho bons amigos jovens, irmãos desta igreja, e por isso é com prazer que volto cá esta manhã. Antes de nós entrarmos diretamente na escola sabatina, eu pedia só que inclinassem as vossas cabeças para podermos orar. Senhor nosso Deus, já te pedimos várias vezes, mas mais uma, queremos pedir-te que o teu Santo Espírito possa guiar-nos, que seja apenas Ele a falar através de mim e que seja apenas Ele a atuar no coração de cada pessoa aqui esta manhã. No nome de Jesus. Amém. Tony também dizia há bocadinho que a salvação era algo do passado, do presente e do futuro. E ele deu uma justificação para isso, mas a salvação é algo do passado, do presente e do futuro, sobretudo porque a salvação é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. O Jesus Cristo que era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas antes de irmos à lição especificamente desta semana, vamos fazer uma rápida retrospectiva daquilo que falamos nas 3 semanas anteriores. E nós falamos sobre os 3 elementos da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, exatamente por esta ordem. Na primeira lição do trimestre vimos o caráter de amor do Pai, o interesse do Pai na humanidade, a forma como o Pai foi revelado através do seu Filho Jesus e a forma magnífica como o Pai, Filho e Espírito Santo estiveram articulados em momentos-chave do ministério de Cristo aqui na Terra. Passamos para a lição número 2, onde falamos da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, e vimos Jesus Cristo enquanto Filho do homem, Filho de Deus, a natureza divina de Cristo, que esteve patente e manifesta em vários momentos do seu ministério público. Vimos também a missão, sobretudo, foi assim que terminou a lição número 2, a missão de Cristo ao vir a esta terra. E ainda a semana passada, uma das lições que eu mais gostei das últimas semanas, falamos sobre o papel do Espírito Santo. Vimos que ele é uma pessoa, vimos que ele é divino, vimos também que ele é aquele que nos conduz aos pés de Cristo, que nos convence em primeiro lugar do nosso pecado, nos conduz aos pés de Cristo, a toda a verdade e faz a obra de transformação na nossa vida. Então nós vimos que o Pai tem como principal interesse salvar, o Filho tem como missão salvar e o Espírito Santo tem como obra conduzir-nos ao Salvador. E os 3, de forma harmoniosa e perfeita, operam o plano da salvação. Esta semana nós falamos mais aprofundadamente do que é a salvação, de como conhecer o Salvador e abrimos um bocadinho o véu de quais as consequências da nossa salvação. Mas mais do que falar do resultado da nossa salvação, a lição focou-se no que é a salvação e no que é o conhecimento do nosso Salvador pessoal, Jesus Cristo. Deus amou, Deus o Pai e Deus Jesus. Crendo em Jesus e fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida, nós teremos a vida eterna. E há um versículo na Bíblia que diz que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. À exceção de Jesus, em nenhuma outra pessoa nós podemos ter acesso à vida eterna. E é muito fácil percebermos isto. Se não tivéssemos a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nós seríamos como todas as pessoas com quem nós contactamos e que ao nos falarem do seu sentido para a vida é o quê? 3 verbos: nascer, crescer e morrer. Nascer, crescer e morrer. E para quem não tem uma esperança de um Salvador, Jesus Cristo, a vida resume-se a estas 3 coisas: nascer, crescer e morrer. Com Cristo, nós nascemos, nós crescemos, nós poderemos vir a morrer, tudo depende do momento do seu regresso, mas depois desta morte, se ela existir, o que é que nos espera? A ressurreição e a vida eterna. Deixa de ser apenas 3 passos, nascer, crescer e morrer, e passa a haver um mundo de vida eterna para além da esperança que é finita do ser humano aqui nesta terra. No entanto, e há bocadinho, eu não sei se ouvi algum moderador a falar disso ou se foi o próprio Toninho aqui à frente que disse, a realidade do pecado é um facto ao qual nós não podemos fechar os olhos. O pecado existe e o pecado precisa de uma solução. E a solução, como bem sabemos, é Jesus Cristo. No entanto, a forma de pagamento deste pecado, a Bíblia é muito clara, só tem 2 hipóteses.
ou somos nós que a pagamos, ou aceitamos alguém que faça esse pagamento por nós. E esta semana eu li uma experiência que eu já tinha ouvido num culto há algum tempo atrás e acho que se calhar até é conhecida da maior parte de vocês, mas que nos fala de uma mãe e do seu filho. E eles tinham uma casa com um jardinzinho à frente e ao lado tinha uma casa da vizinha que tinha uma macieira frondosa que dava umas maçãs espetaculares. E o filho gostava muito de saltar a cerca e de ir à casa da vizinha buscar as maçãs. E a mãe avisou que ele não podia ir lá, que se ele fosse iria ter um castigo e que ele não podia ir até à casa da vizinha porque ia roubar. Era esse o delito que ele ia cometer. Mesmo assim, as maçãs começaram cada vez a ficar mais madurinhas, com aquele ar mais apetitoso, e a criança não aguentou e foi à casa do lado, pegou na maçã, comeu-a, e quando regressou, a mãe reparou no que é que tinha acontecido e disse: como eu te tinha dito, a tua ação tem uma consequência e vais ter que ter um castigo pela tua atitude. E nós já estamos muito bem a ver como é que foi a situação. A criança pediu à mãe para o perdoar, a mãe disse que não podia ser, que ela tinha sido clara com ele começou a chorar. E quem é que é a mãe? Eu não sou mãe, não posso falar disso muito pormenorizadamente, mas quem é que será a mãe quando vê o filho a chorar, não fica com o coração condoído? E foi o que aconteceu com aquela mãe. Ela disse: então a única forma de eu te livrar deste castigo é tu pegas na colher de pau que eu tenho aqui na mão, pegas nela e vais-me bater a mim. E nesse momento, aquela criança deixou de ter os olhos embaçados porque estava com medo do castigo, mas ficou a ter os olhos embaçados, a chorar, porque viu o amor da mãe por ele, ao ponto dela se oferecer a tomar o castigo que estava prometido a ele. E passa-se exatamente isso com a nossa história. O nosso pecado, o salário do pecado, a Bíblia é muito clara, é a morte. Nós, pelo nosso pecado, e todos aqui somos pecadores, estamos condenados à morte e à morte eterna, e não havendo o pagamento de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, não havendo a nossa aceitação do pagamento de Jesus Cristo, peço perdão, nós estamos condenados à vida eterna. Por isso é que a Raquel há bocadinho dizia ali acima que a salvação, poder toda a gente pode, a questão é se eu quero aceitar a salvação, se eu estou disposta a aceitá-la, a aceitar este pagamento que Jesus já fez no meu lugar. Falando desta questão de pagamento, eu gostava de vos fazer uma pequenina ilustração. Nós vamos a uma loja e numa loja temos à disposição vários produtos. E cada produto tem associado a si um preço. Se eu vou a uma loja e quero comprar uma lata de ervilhas, e eu tenho que ter, imaginem que o preço é €1, eu tenho que ter €1 para trazer a lata de ervilhas para casa. Se eu tiver 50 cêntimos, ou 75 cêntimos, ou 98 cêntimos, eu não vou trazer a lata de ervilhas para casa. É preciso um pagamento completo para eu trazer o produto para casa. E perdoem-me se esta comparação é limitada, porque de facto nada pode ser comparado ao plano da salvação, mas apenas um sacrifício pleno, completo, perfeito, como o de Cristo, poderia resgatar-nos, poderia pagar-nos. Somente o sacrifício de Cristo poderia pagar tão alto preço pela nossa redenção. De outra forma, nós não poderíamos ser libertados. Queria colocar-vos 4 questões, e eu não disse no início, mas mesmo que eu não vos pergunte alguma coisa, se quiserem intervir, estejam à vontade, basta só darem indicação. Queria perguntar-vos que motivações é que vocês teriam para sofrer pelos vossos amigos? Que motivações é que vocês encontram para sofrer pelos vossos amigos? O amor, ok. A gratidão. Mais. Eu não ouvi, desculpe. A reciprocidade, muito bem, exatamente. O fazer tão bem como nos fazem a nós, exatamente. O amor, a gratidão, a reciprocidade, mais. O respeito. A compaixão. Sim, sim. A amizade. Ok. Agora, o que é que vos levaria, que motivações é que vos levariam a sofrer pelos vossos conhecidos? A partilha, ok. A amizade também. Apesar de serem conhecidos, não haver uma amizade assim tão forte. Muito bem. Mais alguém? O amor cristão, altruísta, acima de se conhecemos ou não a pessoa, que é o ideal, não é? Isso mesmo. Ok. Terceira pergunta. Que motivações é que vos levariam a sofrer
por pessoas que vos são desconhecidas. A humanidade? Totalmente desconhecida. Ok. Não ouvi, desculpe, irmã. Sim, é verdade. O facto de olharmos para essas pessoas e perceberem que são nossos semelhantes. Quarta e última... Diz. Pelo amor que Cristo coloca pelos outros, exatamente. Quarta e última questão neste âmbito. Que motivações é que vocês teriam a sofrer por pessoas que fossem vossas inimigas e que não gostassem de vocês? O amor cristão, o amor divino. Mais alguma motivação? Digam-me, há mais alguma motivação a nós sofrermos por pessoas que não gostam de nós além do amor? O que eu queria ilustrar com isto é que desde o patamar de amigos para conhecidos, desconhecidos e inimigos, cada vez foi havendo menos respostas na sala. Quando são amigos, nós estamos muito mais dispostos a ajudar, a fazer, por uma variedade de razões. Quando são nossos conhecidos, um bocadinho menos. Quando são pessoas que nós não conhecemos de todo, menos ainda. E quando são pessoas que são nossas inimigas ou que nos fazem mal, apenas e só o amor pode ser um motor para nos levar a fazer algo e para sofrer por essas pessoas. Passando para o plano divino, que outra motivação poderia ter levado Deus a dar o seu Filho único, o seu Filho unigênito, que não o amor? E esta é quase uma pergunta retórica, não é? Que outra motivação poderia ter havido, e nós todos percebemos isso só com esta dinâmica, que outra motivação poderia ter havido a Deus dar o seu único Filho? E João 3,16 é um texto que acho que todos nós conhecemos, deve ser dos primeiros textos que nós decoramos, porque Deus amou, ponto 1, amou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou, e foi porque ele amou desde tempos eternos que ele deu, que fez este plano da salvação para a humanidade. A única motivação é claramente o amor. E é um amor que não é o amor no vulgo sentido da palavra que nós às vezes usamos, é um amor que nós não entendemos. O tal amor HP, não é? Um amor constante, um amor profundo. Um amor que não está na dependência daquilo que eu e vocês fazemos. Não está na dependência se eu agrado a Deus, se eu faço as obras certas, se eu realmente estou bem com os meus irmãos. Não é um amor que eu possa comprar, que eu possa conquistar, é um amor que é eterno, que existe, que é profundo, independentemente de quem nós somos, inclusive daqueles que são inimigos de Deus e que o rejeitam abertamente. Ainda a esses Deus ama. O amor de Deus é para todos. E a lição tem uma frase que eu gostei muito, na lição do domingo, que diz que o amor verdadeiro conhece pelas suas ações. O amor verdadeiro gera ações. Isto é uma verdade lógica. Eu não me adianta de nada dizer que amo alguém se isso não se manifesta nas minhas ações. Por outro lado, se eu tiver ações de amor, às vezes não preciso ter as palavras a acompanhar, porque as pessoas percebem que eu as amo e que eu me interesso por elas. Então, porque Deus nos amou, Deus deu tudo que tinha. E o que é que era tudo que Deus tinha? Deus deu-se a si próprio, na pessoa de Jesus Cristo. Deus entregou-se a si próprio, deu tudo o que tinha, porque amou. E embora a lição não se demore muito nesta segunda parte, quando eu amo a Cristo, eu dou tudo o que tenho. E o que é tudo o que eu tenho? Sou eu própria. Porque eu tenho alguma coisa de mim? Não. Quando eu amo a Cristo, o resultado é eu dar tudo o que tenho, e o que eu tenho sou eu própria. Mas isso só se eu amar a Cristo. Por isso é que eu acho as lições, até agora deste trimestre, muito, muito importantes. Porque, claro que o pecado é uma realidade, que as nossas ações têm que ser concordantes com os princípios em que nós acreditamos, e nada do que eu vou dizer aqui está contra isso, como nem poderia estar, porque é importantíssimo e tem o seu papel. Mas a não ser que eu conheça Jesus Cristo, eu não terei a vida eterna, porque é em conhecer o Filho que está a vida. Tudo o resto é uma consequência natural do amor que eu vou nutrir por Jesus Cristo.
E esta parábola que a lição fala do fariseu e do cobrador de impostos vai exatamente neste sentido. Mostra-nos mais uma vez, entre tantas outras parábolas que a Bíblia apresenta, que a salvação é uma coisa imerecida. É um dom, é uma dádiva, algo que eu não posso fazer nada para a merecer. Não há qualquer hipótese. O justo era eu morrer. É ou não é? Era eu morrer. O justo era eu morrer. E o justo era Jesus Cristo não ter que ter morrido. Porque ele nunca pecou. E nesta perspectiva, perdoem-me a expressão, Deus é e Deus foi um Deus injusto. E graças a Deus que Ele desse injustiça, entre aspas. Porque Ele está-nos a dar algo que nós não merecemos, dando a Cristo algo que Ele não merecia. E é por essa dádiva de Jesus Cristo que nós podemos ter a esperança da vida eterna. E esta semana eu estou a ler um livro e o título de um dos capítulos era Como Não Amá-lo. E face ao fim da lição do domingo eu pensei exatamente nisto. Como não amar alguém que dá tudo o que tem, que se dá a si próprio, que se interessa tanto, independentemente de quem eu sou e do que eu faço, que dá tudo para me salvar, que dá tudo para me reunir de novo com Ele um dia. Então, eu vou dividir por quatro aspectos, 4 nãos que encontramos ao longo da lição, e o primeiro não é este. Nós não merecemos. E no fim vamos voltar a estes nãos. Primeiro aspecto, sobre a nossa salvação. Nós não merecemos. E é exatamente por nós não merecermos que a iniciativa do convite à salvação não é nossa, parte de Deus. Não fomos nós que pedimos a Deus que enviasse o seu único filho, foi uma iniciativa voluntária que veio da parte de Deus. E é por o fato de ser uma coisa... pelo fato de ser uma iniciativa de Deus que nos atrai de tamanha forma, que é um ímã, porque nós percebemos que é o amor de Deus que é o motor que gira toda esta ação. E é o amor de Deus que nos leva a amá-lo de volta. Agora, vocês dizem, muito bem, é uma procura da parte de Deus, é Deus que vem atrás de nós, e nós vamos ver exemplos da Bíblia sobre isso, é Deus que vem incessantemente atrás do pecador, tentando de todas as formas apelar ao seu coração para se voltar a Ele. Mas a Bíblia tem vários textos que nos dizem que nós o encontraremos quando buscarmos de todo o nosso coração. Não é? Buscá-lo-eis e achá-lo-eis quando buscares todo o vosso coração. Então, se é uma procura da parte de Deus, por que é que eu devo buscá-lo de todo o meu coração? Como é que o irmão se chama? Albano. Irmão Albano, exatamente. Não há possibilidade de ultrapassar essa barreira. Nós fomos criados livres e, infelizmente, não queremos acreditar, mas é uma grande verdade. Eu é que decido. Deus não me obriga que eu faça aquilo que eu não quero. E, portanto, se eu quiser ser salvo, eu vou a Ele de todo o coração. Agora, se eu vou só por metade, se eu vou só para fazer aquilo que me apetece, aquilo que me dá jeito, não há salvação para ninguém. Ninguém se iluda. Nenhuma bênção será dada, seja a quem for dentro desta igreja ou de qualquer igreja, se eu não preencher as condições diante de Deus para ser abençoado. Isso é preciso nós meter na nossa cabeça, irmãos. Obrigada. Nada acontece por acaso, nada acontece automaticamente por eu ser adventista do 7º dia, por eu pertencer a uma igreja, por ter uma doutrina, por ser batizado. Não! Acontece se eu estiver em Cristo e Cristo estiver na minha vida. O São João 15, eu não me canso de falar nesse capítulo, devia-me ser lido todos os dias. A vara tem que estar ligada à videira. Se não estiver ligada à videira, não há uvas, minha irmã. Não há uvas. E se dá-nos outro fruto qualquer, é engano, porque não estamos ligados à videira. Portanto, isto é extremamente importante. E outra coisa que eu queria só referir é o seguinte: Jesus foi à cruz e nós muitas vezes convencemos-nos que Jesus foi à cruz só para perdão dos nossos pecados. Está tudo feito, mas não. Se não chegar a outra parte que se chama a transformação, o deixar de pecar, o abandonar o pecado, o aborrecer o pecado, não há salvação para ninguém outra vez. Nós temos perdão, sim, mas é se formos... Eu aprendi muito cedo, eu nasci na Igreja Católica e aprendi muito cedo. Senhor, prometo-vos não pecar mais, não vos tornar a ofender. Está lá na Igreja Católica, isso há muito tempo. Quando íamos lá despejar o saco, todos os anos pela altura da Páscoa, os pecados de todos os anos iam lá despejar num saco. E depois
Viemos para casa com o saco vazio, mas vínhamos enchê-lo outra vez. Com Cristo não funciona assim, minha irmã. Com Cristo, o pecado é para abandonar. É o que diz a lição desta semana. O pecado é para abandonar. Nós temos que abandonar o pecado. Ele dá-nos o poder para isso. Porque se não abandonarmos o pecado, é impossível viver no céu. Obrigada, irmão Albano. E foi exatamente por isso que eu disse que no início, que apesar da lição desta semana estar focada na salvação, as duas coisas não podem ser separadas. E o que estudamos ainda a semana passada é que o Espírito Santo nos conduz a convencer-nos do pecado, só um bocadinho, por favor, irmão, e a afastar-nos desse mesmo pecado. Só para concluir a ideia que eu estava a falar há um bocadinho, e que vai no sentido do que o irmão Albano respondeu. Apesar da oferta ser de Deus, eu recebo um presente. E por acaso isto é a caixa de um presente que eu recebi. Eu recebo o presente e coloco-o em casa. O presente é meu ou não é? O presente é meu ou não é? É. Se eu abrir, aqui o meu norte a fugir, se eu não o abrir, neste caso não tem nada, mas se eu não abrir, eu vou usufruir deste conteúdo, do presente? Não. Da mesma forma, Deus oferece-me a salvação, mas se eu não o buscar para abrir esse presente, para usufruir da presença de Deus na minha vida, e eu não vou poder ter a tal transformação e os tais frutos que o irmão estava a falar. Desculpe, como se chama? Irmão Joaquim. Obrigado. Não, eu queria só dizer, neste contexto do amor que estamos a falar, este amor desinteressado que nós, ao longo da nossa vida, reconhecemos que não o temos, que não vem de nós, que ele reflete a essência do caráter de Deus. E na criação do homem, a Sagrada Escritura diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós lembramos das palavras da Senhora White, que quando ela fala de Adão e Eva, com a entrada do pecado, que quando as primeiras plantas murcharam, e eles choraram mais do que nós choramos hoje pela morte dos nossos filhos. E eles tinham verdadeiramente um amor genuíno. Infelizmente, com a entrada do pecado, esse caráter puro, essa essência do caráter de Deus no ser humano, perdeu-se. E hoje nós não o sentimos. Então, neste contexto, nós devemos ter duas reações. A primeira é reconhecer que não o temos, reconhecer que realmente não temos esse amor, não é genuíno. Basta cada um de nós pensar naquilo que faz, nos nossos pensamentos e desejá-lo. E é aqui que a obra da salvação se vai completar. E quando nós o desejarmos, então o poder de Deus vem. E como disse o nosso irmão Albano, nós temos que ter esse desejo, temos que ter essa vontade. De abrir o presente. Da mesma forma, nós dizemos que o primeiro passo para a salvação é o arrependimento, mas que ele tem que vir de Deus. Então, se ele tem que vir de Deus, eu tenho que sentir esse desejo. Só o irmão Aristides. Acho que mais ninguém tinha pedido a Rapidinho, palavra. as perguntas que fizeste inicialmente, aquelas três perguntas, a gradação em relação àquilo que nos motiva, não há nada, desculpa se talvez estiver a contrariar alguém, e depois queria fazer um segundo comentário. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos que nos motive a fazer alguma coisa de amor, porque nós não temos essa capacidade. A capacidade de fazer alguma coisa em prol do inimigo, do amigo, até da esposa, se não for resultado da ação de Deus em nós, é nula. Porque na prática nós não temos essa capacidade de o fazer. A motivação de sair, de ter um amor abnegado, é sempre resultado da ação de Deus em nós. Não somos nós. Claramente. Tudo o que nós fizemos é um trapo de imundícia. E temos que nos convencer disso. Sim, sim. Em relação ao ponto que falaste agora, acho que é muito importante também, queria fazer um comentário. O irmão, no início da Escola Sabatina, leu o livro de Efésios, no capítulo 2, 8, diz: pela graça sois salvos. A salvação não é... Foi o primeiro ponto que falamos. Nós não merecemos, sim, é um dom. Não merecemos. A salvação é pela graça, ela não é de graça. Exatamente. É pela graça. Nós temos que fazer alguma coisa para ir no sentido da salvação. Nós temos que responder à salvação. Temos que responder a isso. De manhã perguntei a alguém, a lição da Escola Sabatina está feita? Não, não fiz. O dia, o que é que fizeste? Fiz isto. A semana, o que é que eu fiz? A nossa reação em relação à salvação é que vai definir se realmente nós a queremos. E isso exige esforço, abnegação, e como o Albano disse muito bem, temos que fazer alguma coisa nessa direção. Isso custa. Nos relacionamentos diários, na nossa vivência diária, isso tem que haver uma reação em relação à salvação. E isso tem que haver esforço. Acordar cedo para orar,
acordar cedo para a lição da escola sabatina, engolir alguns sapos durante a nossa caminhada. E isso tem que haver da nossa parte uma disposição para ir na direção da salvação. E tem que haver da nossa parte uma reação. Essa reação exige esforço, não que o esforço nos leve à salvação, mas o esforço para estar perto daquilo que nos leva à salvação, que é o convívio com Cristo. Obrigada. Exatamente, acho que ainda bem que podemos prosseguir na lição. Mas esse esforço só vem como resultado de eu ser atraída ao amor de Jesus, exatamente pelo Espírito Santo. A própria lição fala deste versículo, em que são as próprias palavras de Jesus, que diz que quando for levantado, referindo-se à sua morte na cruz, a todos atrairia a Ele. E aquelas parábolas, 3 parábolas que nós vemos em Lucas 15, nós vemos 3 situações de pessoas, como bem sabemos, e Ellen White também explora. Ou seja, no caso da moeda, pessoas que estão perdidas e não sabem que estão perdidas. No caso da ovelha, pessoas que estão perdidas, sabem que estão perdidas, mas não sabem como voltar. E no caso do filho pródigo, pessoas que estão perdidas e deliberadamente escolheram sair do aprisco de Deus. E estas 3 classes de pessoas, Deus procura. Desinteressadamente, Deus vai à procura. E o segundo aspecto, o segundo não que eu queria reforçar convosco, o primeiro, lembram-se, era nós não merecemos. O segundo é nós não convidamos. Nós não fomos nós que convidamos a Deus, foi Deus que veio à nossa procura. Rapidamente, para prosseguirmos. Ele ofereceu-se, nas palavras de João Batista, para ser o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E apesar desta imagem visual fazer muito mais sentido no contexto do antigo Israel, nós também passamos um trimestre há bem pouco tempo a estudar o santuário e por isso percebemos claramente que se está a referir a uma morte expiatória, a uma morte substitutiva de Cristo no nosso lugar. Foi esse o objetivo de Jesus Cristo, foi este o propósito grandioso que a sua morte serviu. Mas ao contrário do que acontecia com os cordeiros naquela altura, que eram levados pelo seu dono ao matadouro, este cordeiro foi ele próprio, por iniciativa própria, até ao matadouro. Não foi forçado a fazê-lo. Foi um ato voluntário da sua parte. E por isso vem o terceiro não. Nós não merecemos, nós não convidamos e nós não forçamos o sacrifício de Jesus. Foi um sacrifício deliberado e voluntário da sua parte. E da mesma forma que nós não podemos forçar o sacrifício, nós não o forçamos, Deus também não força a entrada no nosso coração. Deus convida, Deus insta, Deus procura, mas Deus não força. A única pessoa que faz essa tarefa de forçar é Satanás. Satanás tenta forçar as entradas do nosso coração. Jesus Cristo nunca o faz. E por isso temos aqui uma dicotomia. Por um lado, Satanás, que está associado a nós sermos escravos do pecado, a termos uma vida de culpa, uma vida de condenação, uma vida sem esperança, e temos, por outro lado, Jesus Cristo, associado à verdadeira libertação pelo pecado, a uma vida de confiança, de perdão, de liberdade espiritual. Liberdade espiritual para praticar as obras da luz, não para permanecermos nas trevas, que vai de encontro ao que o irmão falou há bocadinho. No entanto, acho que aqui é importante nós frisarmos isto. É que para nós, é claro como água, de que não devemos ser escravos de Satanás. Devemos ser amigos e servos do Deus vivo. No entanto, às vezes estamos a ser escravos de nós próprios. E a lição fala-nos disto, da pseudo-liberdade. Escravos dos nossos conhecimentos intelectuais, escravos das nossas boas ações, escravos das coisas que nós temos conseguido ao longo dos anos e achamos que essas coisas nos poderão fazer livres. E como dizia mais uma vez o irmão Aristides, tudo que possamos fazer, tudo que possamos ter, são como trapos de imundície. Nada poderá comprar a salvação. Ela já foi paga, ela já é dada a cada um de nós pelo sacrifício de Cristo. Gosto quando a lição e a Bíblia demonstram que Jesus tem prazer em perdoar-nos. Ele tem alegria em perdoar-nos, em restituir-nos a uma vida sem pecado e sem culpa. Apenas se nós formos até Ele. E daqui vem o quarto não. Nós não merecemos, nós não convidamos, nós não forçamos e nós não podemos pagar. Não temos qualquer hipótese de pagar. E apesar disto parecer muito, é pouquinho... Nós não merecemos porque o que era nosso por direito era a morte, mas Cristo comprou-nos para a vida eterna. Nós não convidamos porque a iniciativa desde a eternidade é de Deus. Nós não forçamos porque Ele voluntariamente se ofereceu e nós não podemos pagar porque sem Cristo somos escravos. E tanto quanto nós sabemos, os escravos não têm qualquer poder de compra, qualquer poder de adquirir algo para si. Da mesma forma somos nós. Não temos qualquer poder de adquirir nada para a nossa salvação. Em Cristo, diz João 5,24, que nós fomos declarados inocentes e passamos da morte para a vida. E eu gostava que alguém lesse, por favor, João 5,36. João 5,36.
Se alguém, por favor, com voz audível pudesse ler, eu agradecia. Eu peço desculpa, não era 5:36, era 3:36, peço desculpa. Mas a irmã pode ler na mesma, por favor. E ele permanece a ira de Deus. Já Obrigada. agora eu não pedi autorização, mas vou dizer a frase que eu deixei na minha classe hoje quando fui fazer a chamada. Não existe nada no mundo que possa impedir a nossa salvação, a não ser eu mesmo. Exatamente. Nunca tinha reparado, até estudar a lição desta semana, que esta promessa está no presente. Deixem-me ler aqui, aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Esta promessa está no presente. Não está, aquele que crê em Cristo terá a vida eterna. O que nos leva à ideia de que a vida eterna começa agora. Apesar de parcialmente, as bênçãos da comunhão estreita com Cristo começam já agora nesta vida e apenas se prolongam para a eternidade. A promessa que Deus dá de uma vida abundante, de uma vida livre da condenação e da culpa do pecado, começam já hoje se eu aceitar a dádiva da salvação. Não é uma coisa a posteriori, é uma coisa que pode começar já hoje na vida do cristão. E isso faz toda a diferença. Jesus diz, e Ele quer mesmo dizer isto, que quem come do pão, quem bebe da água que Ele dá, jamais terá fome, jamais terá sede. E este jamais começa hoje, irmãos. Começa hoje. Se eu me abeirar de Cristo, se eu buscar a Cristo, a bênção da comunhão com Ele começa já agora e apenas se expandirá para coisas que eu nem sequer consegui imaginar a quando Ele vier por toda a eternidade. Apenas uma ressalva, Toninho, eu prometo que sou muito rápida. Eu tenho poucos anos de igreja, quase toda a gente aqui tem mais anos do que eu, apesar de eu ter nascido na igreja, e nós passamos muito tempo convictos, convencidos do que acreditamos e das nossas doutrinas são verdadeiras. E fazemos bem em sê-lo, porque elas são bíblicas. O grande perigo é se eu passo a minha vida convicta e não passo a minha vida convertida ao Senhor que criou e que inspirou essas doutrinas. E eu só posso ser convertida ao Senhor que inspirou essas doutrinas se eu conhecer o Senhor que as inspirou. A não ser que eu esteja perto de Cristo e que eu conheça e tenha este relacionamento pessoal, que nós às vezes complicamos, mas que é uma coisa simples. Este relacionamento de amizade, a não ser que eu esteja com Cristo, eu jamais poderei ser convertida e viver uma vida completamente livre. Deixem-me ler-vos só o que escrevi aqui. É ver Cristo Salvador continuamente que dará vida à nossa experiência espiritual e tirará de nós o desejo de pecar, porque estaremos a magoar o Cristo que nós amamos. E deixo-vos só com uma pergunta. Perante tudo isto que nós vimos, perante esta dádiva sublime da salvação, como não amá-lo? Como não amar Jesus? Que Deus vos abençoe. Agradecemos à Catarina ter aceito o nosso convite de vir passar aqui esta lição esta manhã e acho que como igreja podemos manifestar o nosso agradecimento. Obrigada. E como já puderam ter a oportunidade de ver, temos os habituais cestos grandes com plantas aqui à frente, que é sinónimo de que estamos no final do mês e que, portanto, vamos homenagear os nossos irmãos que completaram ou que ainda vão completar mais um ano de vida durante este mês de julho. E enquanto eu ler a lista, eu estendo o convite a que se levantem e venham cá à frente, mas também estendo o convite a alguma visita que se encontra aqui no nosso meio e que tenha completado anos este mês ou que ainda os vá completar, também o favor de se levantar e vir aqui à frente, porque nós teremos com todo o prazer uma oferta para lhe oferecer. E então, eu pedia que o Abel Filipe Mota, a Ana Fernanda Gonçalves, a Bruna Lima Oliveira, o Carlos Santos Ferreira, Eduardo Araújo Bastos, o Filipe Carlos Mota, Filipe Daniel Moreira, Miriam Machado, José Paulo Sousa, José Rodrigues Ferreira, Maria Filomena Marinho, Maria Luísa Costa Santos, Maria Sofia Martins Peixoto, Pedro Miguel Castel, Rafael Carlos Mota, o irmão Vasily Kichuk, Vera Lúcia Costa Menezes e Joel Alexandre Sousa, o favor de virem aqui à frente.
Acho que estamos todos felizes por estes irmãos realmente completarem mais um ano de vida, que realmente Deus os possa abençoar neste novo ano. Podem se sentar, se faz favor. Это небо голубое, это солнце золотое. Кто создать премудро мог? Ну, конечно, только Бог, наш Творец, сильный Бог. Все сотворить Он смог, мудрый наш Бог. Вся земная красота славит Господа Христа. Наша речка и поля, и цветы, и тополя, чистый звонкий ручеек и красивый мотылек, птички в светлых небесах и листочки на ветвях. Наш Творец, сильный Бог, все сотворить Он смог, мудрый наш Бог. Бог прекрасный все создал, чем же ты ему воздал? Я отдал Христу навечно свое детское сердечко. Жизнь свою отдаю в руки Твои, Господь, все отдаю. Жизнь свою отдаю в руки Твои, Господь, все отдаю в руки Твои, Господь, все отдаю. Quando Manusha tinha 4 anos, a sua mãe suicidou-se. O pai abandonou a família e ela nunca mais o viu. Então foi viver com a avó, que a mandou para um orfanato do governo para estudar. Infelizmente, quando completou 13 anos, a sua avó morreu, deixando os tios como tutores. É tradição na Índia os tios cuidarem dos sobrinhos órfãos, mas eles nunca o fizeram. Durante as férias escolares, Manusha ia para a casa dos tios para trabalhar e conseguir dinheiro para comprar os livros e outras coisas de que precisava. Quando terminou o 9º ano,
os tios não a quiseram ajudar mais. Porém, o diretor da escola ajudou-a a conseguir vaga numa escola do ensino médio. Ali concluiu os estudos com excelentes notas. Na escola fez amizade com Mobina, uma moça cristã, e elas estudavam sempre juntas. Sabendo que Manusha era boa aluna, o tio de Mobina sugeriu que fosse à Faculdade Adventista de Flies, pois sabia que havia auxílio financeiro para quem necessitasse. Assim, levou-a a Flies e conversou com o diretor, que depois de ouvir a sua história, concordou em encontrar um patrocinador para a Manusha. Quando chegou à faculdade, a Manusha não conhecia os adventistas. Gostou muito dos cultos diários no dormitório, dos cultos de quarta e sexta-feira à noite e dos cultos de sábado na igreja. A escola realiza 2 semanas de oração por ano. Durante o ano passado, o seu coração foi tocado, entregou a vida a Cristo e manifestou o desejo de ser batizada durante a semana de oração. A maioria dos alunos que foram batizados recebeu a visita da família, mas Manusha estava sozinha. Na verdade, a escola tornou-se a sua família. Agora sou membro da família de Deus, uma família muito maior do que eu poderia imaginar. Eu era filha única, mas agora tenho irmãos e irmãs. Foi lindo, diz. Não tendo para onde ir durante as férias, Manusha inscreveu-se com outros estudantes para realizar reuniões em 2 vilas. Em cada local realizavam 5 dias de programação e ela participava do louvor. Seu objetivo é ser professora de matemática e sânscrito. O sânscrito está relacionado com muitas línguas indianas e é a combinação de Telugu e Hindi. Estou muito grata, diz Manusha. Antes de conhecer realmente Jesus, Ele traçou o caminho para mim. Providenciou a minha educação e um lugar para eu viver. Deu-me tudo o que precisava e muito mais. Deus usou o tio de uma amiga para me levar a Flies, onde lhe entreguei totalmente a minha vida e aprendi muita coisa que não sabia. Ore a Deus. Ele é a resposta para os seus problemas e supre todas as suas necessidades. Quero usar os dons que Deus me deu para ajudar outros jovens, partilhando o amor de Deus com eles, diz ela. Parte da oferta do 13º sábado ajudará a construir um novo dormitório na Faculdade Adventista de Flies, na Índia. Sejamos generosos no dia 28 de junho. Bom dia a todos os irmãos, para quem ainda não cumprimentei. Era para informar que temos uma oferta de 20 euros no cesto. Obrigado. Bom dia a todos os irmãos e vamos continuar com a nossa semana de oração por uma família da igreja. E esta semana vamos orar pela família Gonçalves, mas mais praticamente pelos pais, o irmão Henrique Gonçalves e a Adelina Gonçalves. Vamos orar para que Deus possa estar com eles, para que Deus possa continuar a abençoá-los e a orientá-los. Muito bem, este momento falamos na semana passada. Eu vou convidar já a Raquel Almeida que possa vir aqui à frente. É um momento que nós queremos que seja consistente até ao final do ano. Estes 2-3 minutos da Escola Sabatina vamos dedicá-los a algo que é importante, porque há 15 dias estivemos reunidos, os dinamizadores, e ao refletirmos percebemos a necessidade que todos nós, e vou referir todos nós, temos de ler. E a Catarina, isto parece que é uma sequência, abordou a leitura que ela está a fazer neste momento. Irmãos, não é possível nós transmitirmos conhecimento sem lermos. Não existe. E este momento de 2-3 minutos que nós queremos dedicar todas as semanas é para nos estimular, motivar, entusiasmar, que só através da leitura é que nós podemos adquirir conhecimento. Se não vejamos, aquilo que nós temos no nosso trimensário, há mais de um ano, temos um plano de leitura de 4 livros. Todos sabíamos? Todos sabíamos, irmãos, temos um plano de leitura de 4 livros há mais de um ano. Quantos lemos? Não vou pedir para levantar a mão. Não é para criticar, como é óbvio, este momento é para nos motivar e estimular. E aquilo que a Raquel hoje, e que na próxima semana será outra pessoa, é pessoas que têm experiência sobre a leitura, o que é que a leitura lhes trouxe, como é que foi despertada a vontade da leitura, porque como sabemos, nós não nascemos a ler, como é óbvio, mas é alguém, ou algo, ou ambiente, alguma coisa que nos toca
e que nos pode tocar. E o facto de termos aqui todas as semanas uma pessoa a dar um testemunho sobre isso, pode ser que cada um de nós possa despertar num momento para a leitura. Não me vou alongar, vou passar a palavra à Raquel para dar o seu testemunho. Muito obrigado e bom sábado. Irmãos, quando nós pensamos em testemunho, pensamos sempre em algo grandioso, em algo extraordinário, que ninguém vai esquecer. Pois o que eu trago não é nada disso, é apenas a minha experiência. E isto é muito suspeito pôr aqui alguém a falar de leitura quando é um amante de livros, não é? Já a semana passada ouvimos a Raquel e percebemos que ela é uma apaixonada por livros, e eu sou também, eu costumo dizer que o melhor presente que me podem dar é um bom livro. Eu agradeço a Deus realmente o avô que pôs na minha vida, porque foi com ele que eu aprendi o gosto pela leitura. O meu avô dizia-me que os livros são os nossos melhores amigos, e realmente eu posso constatar isso sempre que pego num bom livro. Mas apesar de eu ser uma apaixonada por livros, e sempre eu me lembro de ter um livro que andava a ler, desde bem novinha, começando pelos livros da Anitta, essas coisas assim que vai cativando as crianças, eu tinha um problema e comecei a sentir esse problema na minha adolescência, no início da minha juventude. Apesar de eu gostar muito de ler, eu tinha alguma dificuldade em ler a lição da escola sabatina. E eu achava que já lia muitas outras coisas, livros da igreja inclusive, então a lição da escola sabatina ficava um bocadinho esquecida. E realmente Deus começou a trabalhar comigo de forma a dizer-me: Raquel, tudo aquilo que tu lês é importante, é bom, mas não é substituível, não substitui a escola sabatina. Então, no início, irmãos, e eu queria falar muito em particular para os jovens, porque foi aí que eu senti esta minha dificuldade. Não era fácil, todas as noites, eu estudar a escola sabatina. E no início eu dizia a Deus mesmo: Senhor, ajuda-me, porque se for por mim, eu não vou estudar. Se for apenas por mim, eu vou substituir o termensário por um outro livro qualquer e vou ler esse e não o livro da escola sabatina. Então, irmãos, realmente, quando nós colocamos o problema do lado de Deus, pedimos a solução a esse mesmo Deus, Deus dá. E verdadeiramente no início foi difícil, não foi fácil, não o fiz com facilidade, mas chegou a uma altura que realmente o estudar a lição da escola sabatina cada dia já não era um sacrifício, já não era algo que não me apetecia fazer, mas era realmente algo que eu necessitava de fazer. E hoje eu estudo, muito sinceramente, se calhar não é o ideal, mas eu estudo todos os dias. E isto para mim é o mais importante. Se eu não encontro tempo de manhã, ou se eu à noite já estou a dormir em pé, irmãos, não é aí que eu vou estudar a escola sabatina. Se calhar o meu encontro com Deus, o meu encontro de qualidade, é já no meu local de trabalho, e é ali, antes de iniciar o dia, porque eu chego bastante cedo ao trabalho, então antes de iniciar o dia, é ali que eu me encontro com Deus e é ali que eu estudo a escola sabatina. Encontrem o vosso horário, encontrem a melhor oportunidade, mas não percam o privilégio que é de termos realmente o estudo da lição. E quando o fazemos, verdadeiramente, quase todas as semanas nós vamos dizer: esta semana é extraordinária, o tema desta semana é muito bom. Porquê? Porque nós estudamos, porque aprofundamos. E isto é apenas um exemplo. E aqueles que não têm o hábito da leitura, não tentem fazê-lo por vós mesmos, porque irão fracassar. Mas se pedirem ajuda realmente a Deus, dizer: olha, Senhor, não é natural em mim, eu não aprecio, eu não gosto muito, mas eu sei que é importante, então ajuda-me a vencer isto. Eu tenho a certeza que daqui para a frente vamos ver outros testemunhos a provar isso mesmo. Que Deus nos abençoe. E a leitura também é uma forma de Deus comunicar connosco, que nós possamos aproveitar grandemente. E para terminar a escola sabatina esta manhã, vamos entoar as estrofes do hino 399. 399. Oh
nos céus, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo dia de sábado que criaste para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui todos juntos, como família e amigos, Pai. Obrigado, Pai, pela Catarina, porque se disponibilizou a vir cá passar a lição, Pai, e porque foi uma lição abençoada, Pai. Venho-te pedir agora, que podes ser que o resto do dia de sábado que vamos ter, Pai, que sejas com o Joaquim que vai fazer o culto e que nos abençoes cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar.